Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a antiga aliança versus a nova aliança. Antes de começar, queridos irmãos, gostaríamos de pedir que vocês pausem o vídeo agora. Curta o vídeo, quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva. 1, 2, 3, já. Já? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar? Querido Deus amado, ilumine-me, que o Espírito Santo me tome e fale através da minha boca, que eu seja apenas seu instrumento, que continue sempre sendo seu missionário, seu mensageiro, que eu possa levar a mensagem às pessoas, Senhor. Que assim seja, que os três maiores professores do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E que possa ser aberta a mente de quem estiver me ouvindo, para que possa aprender, e a minha também, para que eu também possa aprender, pois estamos todos juntos no mesmo barco. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, as pessoas ficam falando, a antiga aliança foi abolida, foi encerrada, agora é a nova, porque não sei o quê. Então hoje nós vamos estudar parte de cada uma das alianças, vamos ver a diferença de uma para outra. Então, qual foi a aliança antiga que Deus fez com o povo de Israel? A aliança foi que eles servissem como exemplo para toda a humanidade. Deus deu a eles as leis que eles deveriam seguir, né? E disse, cada vez que eles quebrarem uma lei de Deus, que eles fizessem um sacrifício. Então, Deus elegeu alguém, um deles como sumo sacerdote, que foi Arão, irmão de Moisés, e os filhos dele como sacerdotes, e os levitas para trabalhar no templo, né? E assim, né, na época do tabernáculo, né? E aí eles tinham que fazer o quê? Se eles pecassem, eles tinham que levar lá um cordeiro sem defeitos para ser sacrificado. Para fazer a expiação do pecado, ou seja, para pagar pelo pecado que ele cometeu. Quando Deus fez esse pacto com eles, qual que era a intenção? Que eles olhassem e vissem o animal que estava morrendo no lugar deles. E tivesse sofrimento por ver aqueles animais morrendo por culpa dos erros deles. E que aquilo causasse o remorso e o arrependimento, que eles não voltassem a cometer esses erros. Mas não deu certo. Por quê? Porque eles simplesmente matavam os animais como se fosse uma coisa normal. Então, tudo bem, eu pego, vou lá, mato o animal, tô livre. Né? E eles começaram a cair em pecado cada vez mais, se afundaram na idolatria. Não a gente sabe. Né? Então, quando você lê em Levítico não, em Jeremias, acho que é Jeremias, né? Pode estar falando a nova aliança, você vê que fala que o povo quebrou a aliança. Foi Deus quem acabou com a aliança? Não. Foi o povo é quem quebrou a aliança e acabou com ela. Né? O que é uma aliança? É o mesmo significado da aliança que você põe no dedo quando casa. Quando você casa, você põe aliança no dedo, o casal troca aliança, o que eles falam? Prometendo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os dias de minha vida. Esses são os votos que a pessoa tinha que cumprir. Né? Então, uma mulher que pega o homem que está casado lá, a mulher fica doente, tem um AVC, fica paralisada, e ele a abandona, ele está quebrando o voto, está quebrando a aliança. Entendeu? Está descumprindo algo. E isso vai ser cobrado dele. Você entende? Então ele está quebrando a aliança. Foi exatamente o que aconteceu da aliança de Deus com o povo de Israel. Eles fizeram o voto de cumprir o quê? Os 10 mandamentos. De cumprir a lei, de cumprir as leis levíticos, as orientações de Deuteronômios. Então,
que Deus orientou ali, o que deviam comer, o que deviam fazer, eles deveriam seguir. Esse é o voto que eles fizeram com Deus. Eles disseram, assim faremos. Entendeu? Então, essa foi a aliança. Aí, então, vamos ver. A velha aliança nós temos o sumo sacerdote humano, nós temos o sacrifício de um animal. Ambos são o quê? Imperfeitos, porque perfeição é só de Deus. Então os animais, por mais que era um animal que se diz um animal sem defeito, ele não era perfeito, porque os animais não são perfeitos, né? Então eles também têm os seus lados errados, digamos, né? Então o animal não é perfeito, né? Então era um sacrifício imperfeito, com o sumo sacerdote imperfeito, e somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus, na área santíssima no templo, né? Então, na velha aliança, nós tínhamos o sumo sacerdote imperfeito, nós tínhamos a lei, né? Que era o voto da aliança, nós tínhamos que era os 10 mandamentos e as leis levíticos, né? Nós tínhamos o, o sumo sacerdote humano falho, o animal que não era perfeito, sacrifício, cordeiro que não era perfeito, ele era sem defeitos, mas não era perfeito. Nós tínhamos um tabernáculo físico ou um templo depois, né? E ali somente quem podia entrar na presença de Deus era o sumo sacerdote. Essa era a aliança que nós tínhamos no Velho Testamento. Agora nós vamos para a nova aliança. Em Jeremias fala da nova aliança, né? O que Deus fez na realidade? Ele refez a aliança, só que agora com algumas diferenças. Então nós temos os votos da nova aliança. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Nós temos também um sumo sacerdote nessa nova aliança. Só que é um sumo sacerdote perfeito, porque ele é divino humano, ele é Deus. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Então, é o sacerdote perfeito, sem defeito, sem pecado. Nós temos também na nova aliança um cordeiro morto para a apropriação dos pecados e a gente alcançar a graça. Perfeito é também Jesus Cristo. Na nova aliança, todos temos o direito de estar na presença de Deus. Pois quando Jesus Cristo morreu na cruz, o que aconteceu lá no templo? O véu que separava o santo do santíssimo rasgou de cima para baixo, para não dizer que alguém foi lá e rasgou, né? Então, a partir deste momento, qualquer um poderia ter acesso à parte santíssima, entendeu? Então, essa é a nova aliança, né? E mais, agora nós não temos mais um templo físico, nós não temos mais o templo, um prédio para o seu templo, ou aquelas cabanas que é o tabernáculo. Não, agora o templo é o templo humano, é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo na nova aliança. Entendeu? Não é mais o templo lá do tabernáculo de Moisés, não é o templo de Salomão, não é mais. Agora é o nosso corpo é que é o templo. Naquela época o templo era físico, agora não é mais. Tem mais alguma coisa? Tem. Naquela época, as leis foram colocadas em duas tábuas de pedra, escritas com o dedo do próprio Deus. Por quê? Porque Deus falou, essa parte é muito importante, eu mesmo vou escrever. E por que escreveu em pedras? Porque se ele escrevesse em papiro, aquilo ia se estragar. Se ele escrevesse em papel, também ia se estragar. Se ele escrevesse numa tábua de ferro, ia enferrujar. Agora, a pedra, praticamente a pedra é uma coisa que é imortal, né? A pedra dura para sempre. Entendeu? Ah, mas a pedra poderia ser quebrada, né? Poderia ter caído no chão e quebrado. Moisés não quebrou? Quebrou. Mas se ela,
como as pedras ficaram guardadas dentro da arca, não tinha como elas se quebrarem, né? Hoje em dia, aonde está escrito os 10 mandamentos? Aliás, a lei da nova aliança. Onde é que estavam as leis antigamente? Dentro da arca da aliança, que ficava dentro do tabernáculo depois do templo. Hoje em dia, quem é o templo somos nós. Então, a lei de Deus hoje está escrita onde? Dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. Percebe? Até pode falar, então, basicamente, a nova aliança ela é perfeita. Entendeu? A velha aliança ela não era perfeita. Porque tudo era humano. Agora não, a nova aliança é perfeita. Né? Mas nós temos uma coisa interessante. Quando eu falo na nova aliança, as duas leis da nova aliança, amar a Deus e ao próximo acima de tudo, a Deus acima de tudo, e o próximo como a nós mesmos, aliás, o que eu estou querendo dizer? Quando eu amo a Deus acima de tudo, eu tenho que entender que eu tenho que seguir. Amar a Deus acima de tudo significa dever obediência a Ele. Significa eu seguir como servo fiel a Ele. Entendeu? Então, eu tenho que obedecer aos seus estatutos. Quando Jesus Cristo disse lá, eu não pertenço a esse mundo, entendeu? Ele falou também, o príncipe desse mundo está vindo aí, mas ele não tem poder sobre mim. Quem que ele estava falando? Satanás. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Jesus não pertencia a esse mundo. Por quê? Porque ele é o rei. É claro que esse mundo faz parte do reino dele, mas esse mundo está corrompido. O reino dele é o reino perfeito no céu. Que é a mesma coisa que vai ser transformado daqui para nós vivemos aqui no paraíso, depois do milênio. Entendeu? Então ele não pertencia, o que ele quis dizer? Que ele não pertencia ao mundo, mas que ele pertencia à perfeição do céu. Então, automaticamente, quando Moisés trouxe as tábuas dos 10 mandamentos, fez aquela aliança com o povo, foi feita uma aliança com seres humanos, né? E foi feita uma aliança através de pessoas humanas, falhas. Tudo era humano, o sacerdote era humano, o templo foi construído físico. Hoje em dia, a aliança é outra. Mas, então, como que eu posso ser fiel a meu Deus? Continuando o assunto que eu estava tentando falar, que eu me embananei um pouco, se o reino de Deus, de Jesus Cristo é o reino do céu, e aqui faz parte também do reino dele, se eu seguir o que o mundo quer que eu siga, as orientações mundanas, eu estou seguindo o reino de Satanás. Para mim entrar no reino dos céus, para mim entrar no reino de Jesus Cristo, eu preciso seguir as leis de Jesus. Por exemplo, se eu estou aqui no Brasil, eu tenho que seguir as leis brasileiras. Agora, vamos supor, no Brasil é permitido tomar acho que uma latinha de cerveja e dirigir. Agora, por enquanto, eu fui para a Argentina, por exemplo. Chegando lá, eu tomei uma latinha de cerveja e saí dirigindo. Aí, eu fui parado pelos guardas que fizeram o teste do bafômetro e constaram que eu bebia aquela latinha. O que vai acontecer? O guarda vai chegar em mim e vai falar: você está dirigindo embriagado, você está dirigindo, você bebeu bebida alcoólica, que não pode aqui dirigir. Mas eu posso tomar uma latinha, a lei diz assim, mas aqui não, aqui é outro país, é Argentina. Ele vai falar lá em castelhano, claro. Aqui na Argentina, nós não autorizamos que beba nenhuma gota de álcool para dirigir. Essa é a lei da Argentina. Você entendeu? Então, aqui eu não estaria infringindo a lei, mas lá eu estou. Mesma coisa acontece com a lei de Satanás e a lei de Deus. Quando eu vivo o mundo, quando eu vivo o mundo de Satanás, eu posso fazer certas coisas que eu não estou infringindo a lei. Como, por exemplo, eu posso abrir mão de guardar algum dos mandamentos de Deus. Eu não estou infringindo a lei nenhuma para Satanás. Agora, se eu quero pertencer ao reino de Deus, que é a vida eterna, que é a Nova Jerusalém, que é a vida ao lado do meu Deus, eu quero conviver com Jesus, esse Salvador maravilhoso que me salvou. Eu tenho que
aceitar e conviver nas leis dele lá. Quem manda é ele é o rei dos reis. Foi ele quem criou as leis. E é as leis dele que eu preciso seguir. E quais são as leis dele? Os 10 mandamentos. Então, se eu quero, repita, amar a Deus acima de tudo, eu preciso adorar somente a Ele e não ter imagens para adorar. Né? Os 2 primeiros mandamentos num só. Entendeu? Isso é amar a Deus acima de tudo. Quando eu não tenho imagens para adorar e quando eu só adoro a Ele, não adoro fotos, não adoro imagens, não adoro janelinhas, não adoro pano com suor de pastor, não adoro o pastor, não adoro a igreja, não adoro o líder religioso. Eu adoro a Trindade, eu adoro Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, é essa Trindade que eu devo adoração. Então, qualquer coisa que eu uso como ídolo, eu estou usando. Então, eu vou falar, vou usar uma pulseira que é uma proteção. Ah, eu vou andar com uma pulseirinha que tem o rabo de coelho. É a proteção. Ah, eu vou andar com trevo de coração na orelha. O trevo de coração, trevo é um trevo de 4 folhas na orelha para trazer sorte. Não preciso. Proteção. Deus já é minha sorte. Deus já é minha proteção. Eu vou encher a minha casa de ferraduras, porque eu estou morando numa roça aqui, então eu posso encher minha casa de ferraduras porque ela vai me proteger. Eu tenho 5 ferraduras, se não me engano, ou 6 na porta do meu quarto, como enfeite. Mas elas não estão ali como proteção porque é a ferradura da sorte. Não. Elas estão ali como enfeite por ser uma casa de roça. Ferradura tem a ver com cavalo, que tem a ver com roça, mas elas não estão ali como um ato, como um ídolo ali de proteção de nada. Entendeu? Então, é exatamente isso. Eu posso ter fotos de pessoas que já morreram, eu posso ter uma ferradura como enfeite. Eu posso ter um rabo de coelho como enfeite. Eu posso cultivar o trevo de 4 folhas porque ele é bonito, mas não como objeto de adoração, como objeto de adorno, como algo que vai me trazer sorte, vai me trazer proteção. Isso quer dizer não ter imagens para adorar e adorar somente a Deus. Não usar o nome de Deus em vão, ou seja, respeitar o Senhor. Não usar o nome dele em piadas, em brincadeiras, né? E mais, não é só isso. Não usar o nome de Deus em vão é você não falar em nome dele quando ele não falou, não ser um falso profeta. Também é você não falar que você é um servo do Senhor quando você é um mundano hipócrita. Não seja um hipócrita. Ao ser um hipócrita, você está desonrando o nome do Senhor. Então, que nem, por exemplo, eu falo que eu sou um servo do Senhor, que eu sou um mensageiro de Deus, que eu gravo essas mensagens. Correto? Então, se eu pego, falo isso, e aí falo para as pessoas tudo aqui da região, sou pessoa de Deus, sirvo a Deus, guardo mandamentos, faço isso, faço aquilo outro. Aí, de repente, a pessoa me vê assaltando lá o bar lá embaixo, ou me vê é, assediando uma moça, ou me vê saindo nu pela rua, entendeu? Ou me vê roubando algo que não é meu, pegando algo que não é meu, compreende? Então, basicamente, queridos irmãos, eu estou sendo, como é que fala? Ai, deu branco. Eu estou sendo hipócrita, eu estou desonrando o nome do meu Deus, porque eu estou falando que eu sou um servo de Deus, mas eu estou lá. Eu falo que eu sou servo de Deus, o cara passa e me vê no bar, mexendo a cara lá, caindo de bêbado. Ou tomando bebida alcoólica. Eu vou falar o quê? Esse cara tá na farra. Ou me vê saindo de um antro de prostituição. Ou de um motel com uma mulher que não é minha esposa. Seja eu solteiro ou não. Ou pega eu numa balada, dançando lá, feito um maluco, danças eróticas, um monte de coisa, bebendo. Eu tô desonrando o nome de Deus. Entendeu? A mulher que vai na igreja e fala que é uma mulher de Deus, que segue as coisas, e você vê ela na rua de bustier, shortinho curto, mostrando tudo, provocando tudo quanto é homem possível, essa mulher tá desonrando o nome de Deus, porque ela não está cumprindo a posição de uma pessoa cristã de verdade. Então, isso é desonrar o nome de Deus. E por fim, queridos irmãos, guardar o dia de sábado.
As pessoas falam, mas tudo bem que as pessoas não criticam o não matarás, o não roubarás, o não adulterarás, não criticam adorar somente a Deus. Agora, não usar o nome de Deus em vão, mas criticam o sábado. Para que serve o sábado? O sábado é para me lembrar toda semana que eu tenho um Deus que me protege, que me guia. É para me lembrar toda semana que eu preciso ajudar meu próximo. É para me desenvolver justamente o meu amor ao próximo. Porque é um dia que eu posso dedicar para visitar pessoas no hospital. É um dia que eu posso me dedicar para visitar um orfanato, para visitar pessoas na cadeia. É um dia que eu posso me dedicar para visitar pessoas no asilo. É um dia que eu posso me dedicar para fazer um ato de solidariedade a uma pessoa. Entendeu? Então eu posso pegar e falar, nesse dia, ir na casa de uma pessoa e trocar para ela, uma pessoa pobre que não está podendo, para estar em curta na casa dela, fiação. Eu vou lá e troco toda a fiação para ela no sábado. De graça, claro. Né? Essa é uma coisa importante, de graça. Eu não estou indo lá trabalhar para ganhar dinheiro para mim, não. Estou indo lá fazendo um ato beneficente, ou seja, é gratuito. Entendeu? Ou eu vou e distribuo livros, algum livro um projeto com a minha igreja, ou eu aproveito que é o dia de finados, e eu vou, e aí é no sábado, eu aproveito para ir no cemitério e levar uma mensagem de esperança às pessoas que perderam seus entes queridos que estão lá. Ensinar para eles um pouco sobre a morte. Para isso serve o sábado. Para eu entregar a cesta básica, quem precisa, muitas vezes a gente se reúne. Para isso serve o sábado. Compreende, queridos irmãos? Então é o que nós precisamos entender. O sábado não é para você ficar numa rede deitado, não. Aí tem gente que fala, quem guarda o sábado é um desocupado. Não. Que aqui na minha igreja, por exemplo, tem um irmão que sai daqui de Mogi e vai trabalhar em Itaquera. O outro trabalha aqui perto, trabalha no mercado de domingo a domingo. Só não trabalha no sábado, evidentemente. A outra trabalha na horta, trabalha lá na roça, lá no roceiro. O outro trabalha, tem 2, 3 empregos lá, trabalha, professor de música, trabalha com Uber, dá aula de isso aqui na escola, faz um monte de projeto. A outra está trabalhando lá no escritório de advocacia em São Paulo e cursando de advocacia. Entendeu? E assim vai, todo mundo trabalha. Ninguém tá de para voar. Vai falar, você tá desocupado, não está desocupado. Porque o que tinha que fazer hoje, já fizeram ontem. Entendeu? Então, o almoço, a comida, almoço e janta, já fizeram ontem para hoje. A casa já limparam ontem. A roupa, ou lavaram ontem ou vão lavar amanhã, mas hoje não vão. Por que é tão difícil dedicar um dia para o Senhor? Será que estamos falando demais em pedir um dia para Deus? Será que o ser humano é tão egoísta a ponto de não deixar um dia? Deus está dando 6 para você. Está pedindo um para ele. E as pessoas se negam a dar esse dia. Entendeu? E é assim, queridos irmãos. Então, que nós amamos a Deus acima de tudo. Quando nós pomos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós adoramos somente a Ele. Quando nós não usamos o nome dele em vão. Quando nós guardamos o sábado. Você entendeu? Então, por exemplo, a pessoa fala, vamos fazer um almoço lá em família no sábado. Você quer ir? Tem gente que fala, eu vou, abandona a igreja e vai. Mas eu, por exemplo, não faço isso. Se é no sábado, eu tenho compromisso com a minha igreja, compromisso com Deus, em primeiro lugar, Deus. Eu posso até ir nesse compromisso. Eu falo, mas na parte da igreja, não. Eu vou na igreja, depois eu vou. Assim como eu fiz o irmão da igreja aqui. Era o dia do aniversário do filho dele. Ia ter lá uma almoço, alguma coisa. Almoço não, ter uma comemoraçãozinha lá na casa dele, em Ferraz de Vasconcelos. Né? Porém, e ele mora aqui em Itaiçupeba. Né? A mulher dele mora em Ferraz, os filhos, e ele mora aqui. Não são separados. Aqui ela não gosta daqui e ele não quer morar lá, ele quer morar pra cá. Entendeu? Então, é o aniversário do filho e fez o quê? Ele veio no culto, comeu rapidamente e foi para São Paulo, lá para Ferraz, no aniversário do filho. Ele deixou de frequentar para ir na festa? Não. Então, a gente tem que entender que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então, eu não posso deixar
abrir mão de uma coisa para Deus para fazer uma coisa para uma pessoa. Não, entendeu? Eu não vou trabalhar numa festa junina na minha escola no sábado, ao invés de estar ali estar na minha igreja. Não, eu não vou é, ir na reunião de pais da minha escola no sábado, ao invés de estar na igreja. Não, Deus tem que vir em primeiro lugar. Amar a Deus acima de tudo, tá certo? E quando eu falo amar ao próximo como a nós mesmos, é amar. É não fazer para o outro o que eu não gostaria que faça comigo. Mas se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou amar a Deus? Então o primeiro ponto é se amar, né? Então, e como é que eu amo o próximo? Honrando meu pai e minha mãe, porque eu gostaria que meu filho me honrasse. E o que é honrar pai e mãe? Não é só respeitar. Não, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que é não usar o nome de Deus em vão. É você não desonrar o nome do teu pai e tua mãe, né? Que nem, por exemplo, o nome daquele terrorista, era Osama Bin Laden, né? Então quer dizer o quê? Bin Laden quer dizer filho de Laden, então é Osama filho de Laden. Então, ou seja, ele como terrorista, ele sujou o nome do pai dele, né? Ele suja o nome do pai dele. Compreende, que é isso, irmãos? Então, eu quando eu roubo, eu quando eu vou preso, eu quando sou visto drogado pela rua, bêbado pela rua, tô vendo eu fumando, tô vendo eu no mundo, saindo do prostíbulo, eu estou desonrando meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eu estou fazendo o que é errado, eu estou fazendo coisas que são vergonhosas. Quando eu sou preso, eu estou desonrando para minha mãe. Se eu sou pego no ato de estupro ou de pedofilia, eu estou desonrando meu pai e minha mãe. Entendeu? Então, eu tenho que entender que honrar pai e mãe não é só questão do respeito, né? Mas nós temos que entender também que a Bíblia orienta o pai e a mãe a não provocar a ira dos filhos. Mas parece que os pais esquecem que na Bíblia também está escrito isso. Pensam que é só honrar o pai e a mãe. Só que quer dizer, se o pai provoca a ira do filho e o filho acaba passando dos limites com o pai, a culpa não é dele. Entendeu? Que o pai está provocando, ele está cavando o que ele está provocando. Entende o que é isso, irmãos? Então, honrar pai e mãe. Aí fala, não matarás. Você gostaria que eu te roubasse? Não, então não mate. Não, não, você queria que te matasse? Então não mate. Não roubarás. Você gostaria que te roubasse? Então não roube. Não adulterarás. Você gostaria que teu cônjuge te traísse? Você mulher, gostaria que teu marido te traísse? Você homem, gostaria que tua mulher te traísse? Então não traia. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Se você gostaria que alguém falasse que você fez uma coisa que você não fez, então não seja injusto. Entendeu? Aí é o nome da justiça, você vê? Não faça, não dê falso testemunho contra o outro, não minta, não acuse sem provas, né? Então, não fale que o outro fez uma coisa quando você não sabe que fez, ou não minta falando que não fez. É a mesma coisa, né? Eu várias vezes sofri isso na pele, fui acusado várias vezes de coisas que eu não cometi, entendeu? E como eu não tinha como provar que eu não cometi, na mente da pessoa que me acusou, até hoje, eu garanto pra você que ela pensa que eu fiz algo de propósito que eu não fiz. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa, quem está em pecado? Ela. Por quê? Porque ela está dando falso testemunho enquanto ela não pode provar, ela está julgando, a pessoa não viu nada que aconteceu, simplesmente ela viu o resultado do acontecimento e tirou conclusão sem dar sem poder provar. Entendeu? Ela não sabe de nada, simplesmente ela julgou sem prova. Então, ela está em pecado. Você entende? Quando você não pode acusar uma pessoa, não faça. Não fica apontando o dedo para pessoas que você não sabe. Fica corrigindo os outros, não. Entendeu? Tem pessoa que fica corrigindo o outro que fala errado, que fala isso, fala aquilo outro. O mais importante não é a pessoa falar errado ou certo. O mais importante é errar o português. O mais importante é que a pessoa esteja pregando uma palavra na frente da igreja, por exemplo, de Deus, trazendo uma mensagem importante. E não a pessoa ficar procurando é, erros de português da pessoa. Ninguém é perfeito. Garanto pra você que todo mundo fala que nem que seja uma palavra errada. Ou já falou, entendeu? Portanto, não é porque é muito mais importante que a pessoa não ter erro de português é a pessoa servir a Deus.
Entendeu? Tem muitas pessoas que não servem a Deus e ficam procurando defeito na outra. Porque a pessoa tem um português ótimo. Mas eu prefiro ter erro de português e servir a Deus. Ser um servo fiel de Deus. Compreende, queridos irmãos? Então é isso. E por fim, não cobiçarás o que não é seu. Entendeu? Basicamente, a lei que é o voto da velha aliança e da nova aliança é a mesma lei. Pois quando Jesus Cristo, ele falou essas duas vezes lá, amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de tudo, ele está repetindo, por exemplo, o que está escrito lá em Levíticos, está escrito lá, amar ao próximo como amamos nós mesmos. Entendeu? Então já existia isso lá. E segundo, nada mais que Jesus Cristo fez foi resumir o que ele quis dizer ali para um bom entendedor, para quem pratica hermenêutica, para quem pratica a exegese, para quem interpreta corretamente o texto, para quem entende o contexto, entende a metáfora ali, a palavra figurativa, o sentido figurado da coisa. Ele está querendo dizer, os 10 mandamentos têm a mesma importância. Por quê? O que aconteceu ali? Perguntaram para ele qual o mandamento mais importante. Se ele falasse adorar a Deus acima de tudo, o povo ia falar que ele estava falando que os outros não servia. Se ele falasse guardar o sábado, o povo ia falar que o resto não servia. Entendeu? Então, ele não podia falar um só. Entendeu? E dependendo do que ele falasse, o povo podia falar que ele estava contra Roma. Que é tudo que eles queriam, para que ele fosse morto. Então Jesus Cristo, sabiamente, ele fez o quê? Ele resumiu os 10 mandamentos em dois. Ele falou, amar a Deus acima de tudo e o próximo como nós mesmos. Que nada mais é que a essência por trás dos 10 mandamentos, que é o amor. Entendeu? Os 6, a primeira tábua dos 10 mandamentos, que é os 4 primeiros mandamentos, é amar a Deus acima de tudo. E os 6 últimos mandamentos, que é a segunda tábua, amar o próximo como nós mesmos. Acabou. Portanto, queridos irmãos, a lei que, ou seja, o voto da aliança do Novo Testamento, da nova aliança e da velha aliança é a mesma. Já para pensar nisso? É a mesma lei. Não mudou. Não houve mudança. Né? O próprio Criador da lei, Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, ele falou, eu não vim alterar a lei. Se o próprio rei falou, eu não vim alterar a lei, eu vim cumprir, é uma coisa você ir no reino, vamos supor, Inglaterra, né? Tem rei hoje em dia. Aí você vai lá no rei, o rei pega e vai lá no Planalto e ele pega e fala, eu não vim alterar a lei. Né? Aí o rei foi lá no Planalto, fez um discurso, falou um monte de coisa. Aí ele saiu de lá, que pode ter um ataque cardíaco fulminante e morreu. Né? Ou foi assassinado, pode ser também igual Jesus foi, assassinado. Né? E aí o que aconteceu? Alguém que estava na reunião começa a inventar que o rei, antes de morrer, ele alterou uma lei da Inglaterra dizendo que agora era permitido dirigir alcoolizado, por exemplo. Que o rei colocou essa lei. E as pessoas então começam a seguir algo que o rei não falou. Entendeu? Então, um grupo de pessoas que estava lá, começa a pregar. Não, o rei não alterou a lei. Eu estava lá, eu vi ele. Não alterou a lei. Tá escrito, tá lá, ele não alterou. Ele foi fazer uma reunião lá, mas não alterou lei nenhuma. Né? Ele próprio disse que. E ele aí ele vai falar. E antes de entrar, ele falou para que não foi alterar a lei. Aí o outro grupo vai falar, não, ele alterou a lei agora, a lei é que pode dirigir embriagado. Então tem um grupo que vai seguir a lei que pode dirigir embriagado, o outro grupo não. Exatamente é o que está acontecendo com a religião hoje em dia. Jesus veio e falou o quê? Eu não vim alterar a lei, eu vim cumprir. A lei não pode ser alterada, nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhum acento. Ele falou isso. Então, se o próprio criador da lei falou que ele não veio alterar a lei, que ele veio cumprir, que a lei não pode se alterar nenhum ponto, nenhum acento, e se o próprio criador da lei falou que maldito era aquele que alterava a lei, como que vem um grupo de pessoas e fala que Deus alterou a lei do sábado para o domingo?
Jesus Cristo próprio falou que não alterou. Entendeu? O próprio Criador falou que não alterou. É exatamente o que está acontecendo. Tem um grupo, que no caso o grupo da minha igreja, por exemplo, é o grupo está ciente, que compreendeu nas escrituras bíblicas, que o rei não veio alterar a lei, ele veio cumprir. Ele estava aqui como homem para cumprir a lei. E que ele não veio alterar a lei nenhuma. Tanto que ele não poderia alterar, por quê? Porque Jesus não estava aqui como um rei, ele estava aqui e nem como Deus, ele estava aqui como homem. Então ele estava aqui como um homem qualquer, para ser sacrificado para a humanidade. Ele não estava com seus poderes divinos para que ele tivesse autoridade para mudar a lei. É uma coisa, né? E outra, quem está regendo o poder aqui é o príncipe das trevas, é Satanás. Né? É ele quem está exercendo o poder, como o próprio Jesus Cristo disse. Né? O príncipe deste mundo vem aí, mas ele não tem poder sobre mim. Então, Jesus Cristo ele não alterou a lei, ele foi bem claro. Então, nós temos as duas alianças com a mesma lei. O que difere as duas alianças? Que a primeira lei, nós tínhamos um sacerdote humano, agora nós temos um sacerdote divino humano. Que nós tínhamos na lei anterior, nós tínhamos um sacrifício animal e agora nós temos um sacrifício divino humano. Nós tínhamos, na primeira lei, nós tínhamos as leis em pedra, agora nós temos a lei no nosso coração. Na primeira aliança, nós tínhamos um templo ou um tabernáculo físico, e agora nós temos um templo humano, ele está dentro de nós. O templo. A lei é escrita no nosso coração e na nossa mente. Essa é a diferença da lei, quer dizer, da nova aliança para a velha. Mais nada. E as pessoas tanto falam mal do Velho Testamento, e essa nova aliança foi dada onde? Em Jeremias. Por quem? No Velho Testamento. Paulo somente ele citou o texto que Jeremias já tinha posto no Velho Testamento. Compreendeu, Jesus? Portanto, a nova aliança e a velha aliança é a mesma coisa, não mudou nada. Né? Vamos entender, de uma vez por todas, nós somos salvos pela graça. Certo? Então vamos entender. Eu estou andando, aí eu chego em casa, olho no espelho e vejo que meu rosto está sujo de alguma coisa que sujou meu rosto. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou no banheiro e lavo meu rosto com água, com sabão, para tirar aquela sujeira. Correto? O espelho, ele representa o quê? A lei de Deus. A lei. Tá? Então, eu vou na lei e olho. E eu vejo que eu estou em pecado, que eu estou contra Deus. Então, eu estou cometendo um erro, eu estou cometendo um pecado do qual eu preciso me arrepender. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou passar o espelho no rosto para me limpar, para que eu possa ganhar a vida eterna? Não. Eu vou na água com sabão. O que representa a água com sabão? Representa a graça de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz. Entendeu? Então, eu olho para a lei, que é o espelho, vejo que eu pequei, me arrependo do meu pecado, e aí eu faço o quê? Eu vou na água e lavo meu rosto. Então eu vou na graça de Jesus Cristo, me arrependo, e com a graça de Jesus Cristo, eu sou limpo do meu pecado e alcanço a minha salvação. Basicamente é isso, queridos irmãos. Entendem agora como funciona a salvação e a nova aliança? Você está entendendo? Então, como que mais uma vez, como é que eu faço? Eu vou no espelho da lei, vejo que eu pequei, vejo que eu estou sujo. Né? Eu vou no espelho da lei e vejo que eu pequei, que eu estou em pecado, que eu estou sujo. Eu vou lá na água da graça e me purifico do meu pecado e assim eu sou salvo. Entendeu? Em outras palavras, eu não posso alcançar a graça se eu estiver em desobediência a Deus. Eu não posso alcançar a graça se eu estou vivendo rebeldemente com Deus. Eu não posso alcançar a graça se eu estou sendo hipócrita, fingindo ser uma coisa que eu não sou. Eu não posso alcançar a graça se eu estiver falsamente com Deus. Eu não posso alcançar a graça se eu fingir que estou vivendo para Deus. Eu não posso alcançar a graça se eu aceitar ídolos na minha vida, aceitar qualquer coisa que me proteja,
Como tem gente na igreja que aceita a janelinha para se proteger, pano com os olhos do pastor para colocar no estômago. Essas pessoas não estão no caminho certo. Falam que são protestantes, mas estão seguindo a mesma coisa do catolicismo que adora a imagem. Ou seja, estão adorando o paninho com suor, estão adorando o pastor, estão adorando a igreja, estão adorando a janelinha. E o pior, também estão guardando o domingo, assim como a igreja católica. E Apocalipse é muito claro, fala que a igreja prostituta, tá? Que é a igreja que não segue os mandamentos de Deus, que ela teve filhas. Então, se nós entendemos que o catolicismo é essa igreja prostituta, com todo respeito aos irmãos católicos, não estou falando de vocês. Vocês, irmãos católicos, tenho certeza que muitos são fiéis, são sinceros no que estão seguindo. Não estou falando que vocês é que não prestam, que fique bem claro. Estou falando da doutrina católica ali, dos ensinamentos lá do, da apostila do catecismo, do que é pregado pelo papal ali no momento hoje. Tá certo? Então, estou falando, lá está na imagem. Então você está fazendo a mesma coisa que eles. Você está guardando o domingo igual eles. Você está adorando coisas que não é a Deus igual eles. Você está fazendo a mesma coisa que eles. Ou seja, se aquela igreja é a igreja prostituta, essas igrejas que estão seguindo a mesma doutrina católica são as igrejas filhas da prostituta. E o que vai acontecer? Essa igreja prostituta, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar as suas filhas. Porque é justamente quando a segunda besta vier, igreja prostituta e suas filhas irão se unir numa só igreja, ou seja, num só povo. E esse povo que se reunir irão usar a marca da besta e se perder. Basicamente é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido a lei dessa maneira. Nós estudamos vários dias falando sobre lei, sobre as alianças. Entenda, a aliança de Deus conosco hoje em dia é guardar os 10 mandamentos lá, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. A nova aliança essa lei está escrita no nosso coração. A nova aliança nosso sumo sacerdote, e nosso sacrifício foi divino humano, foi Cristo. A nova aliança eu olho para o espelho, vejo meu pecado, vejo que estou sujo, vou na água com sabão da purificação, que é a graça de Cristo, e me purifico e me salvo. Não é assim que os israelitas faziam? Lá os israelitas se purificavam com o quê? Com água, né? Se lavavam com água para se purificar, né? E se purificavam com o sangue do animal que era expergido lá no sacrifício, tudo mais, não chama. Eles se purificavam. Hoje em dia, a purificação é feita com o quê? Com o sangue de Cristo. Tá certo? Com a graça. Então, essa é a questão. Então, eu vou me purificar com o sangue de Cristo, com a graça que ele me ofereceu morrendo naquela cruz. Mas para que eu possa me limpar da sujeira, eu preciso entender que eu estou sujo. Eu estou andando aqui, eu não estou olhando no meu rosto. Pode ser que tenha alguma coisa suja no meu rosto, eu não estou vendo. Agora, a hora que eu chegar na minha casa, que eu olhar no espelho, eu vou ver que está sujo. Aí eu vou me limpar. Então agora eu não vou me limpar, porque eu não sei que está sujo. Compreende? Mesma coisa acontece nós com o pecado. Eu só vou saber que eu estou em pecado quando eu olhar para a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E o preço do pecado é a morte. Porém, mesmo estando no pecado, com a morte de Cristo na cruz, eu recebo a graça e a bondade de ir para a vida eterna, porque Deus já morreu no meu lugar. O próprio Deus morreu no meu lugar. Não pergunte como funciona isso, porque eu não sei, não é revelado para nós. O que foi revelado é o suficiente para que nós possamos alcançar a vida eterna. O que não foi revelado, a Deus pertence. Então, vem falar o que aconteceu com o dinossauro, existe extraterrestre, porque não sei o quê. A Bíblia não revela, porque é algo que com certeza devem ser pessoas de outros planetas. Porém, Deus não nos revelou isso porque não é necessário. Mas na hora certa nós vamos saber. Tá? Agora, achar que alienígenas vão vir para o nosso planeta, vão ficar andando de disco voador para cá, eu não acredito nisso. Mesmo eu já tendo visto uma nave, né? Aparentemente, algo que parecia ser uma nave extraterrestre, em cima da minha casa em São Paulo, né? Não lembro muito bem, minha mãe lembra melhor do que eu, porque eu era uma criança, mas hoje em dia eu compreendo que aquilo ali foi um fenômeno, talvez, do próprio Satanás querendo enganar a gente,
né? Ou tem algum outro significado, alguma coisa que provocou aquilo ali, um movimento de planetas, alguma coisa que provocou um reflexo que causou aquilo ali. E não simplesmente uma ave, entendeu? Que nem, por exemplo, o arco-íris. O arco-íris é um fenômeno que acontece, por quê? Porque a luz do sol, ela pega nas nuvens e passa pela água, né? Às vezes, quando você pega a água da mangueira, você faz aquele jato com a água, para que ela faça o formato de um arco-íris, você põe ela contra o sol, aparece um arco-íris na água. Vocês já fizeram essa experiência? Então faça para você ver. Por quê? Porque o arco-íris nada mais é que um reflexo da luz do sol na água, provocando esse fenômeno. E o arco-íris é o sinal de Deus que ele não iria mais destruir o mundo justamente com o quê? Com água, o dilúvio, né? Entendeu? Então, queridos irmãos, basicamente, pode ser, nós não sabemos. Entendeu? Nós não podemos ficar achando que tudo que acontece, que não está revelado na Bíblia, que existe. A Bíblia revela o nome das cavernas? Não, então não tem que ir atrás de uma das cavernas. Pode ser que tenha existido algum ser que parecia ser um de caverna, mas que talvez um parente do macaco. Não existiu o mamute, que era um parente do elefante, todo peludo? Existia. Por que não poderia existir também um, uma espécie de macaco que estava em pé diferente? Né? Ninguém sabe. Mas certo o quê? A única coisa que a gente pode ter certeza é que o homem foi criado semelhante a Deus, e não como um macaco, vindo do macaco. Tá? Então, nós não podemos ter nenhum motivo para crer que o homem veio do macaco. Tá certo? Isso é totalmente fora de questão. Adão pode ter ido morar em cavernas depois que foi expulso do paraíso? Claro que pode. Ele pode. Então, vai saber se essas inscrições não são da época de Adão e Eva. Que eles mesmos escreveram na parede lá, com essas marcas na parede. Ele pode ter vivido em cavernas, como pode ter qualquer outro tipo de povo que viveu na caverna, não necessariamente o homem das cavernas daquela época. Como eu já falei para vocês, o ser humano é falho, nós não podemos bater o martelo no que o ser humano está achando. O ser humano pode julgar errado, pode averiguar errado. E o inimigo se aproveita desses erros humanos para poder criar falsas teorias, enganar o ser humano a se desviar do caminho de Deus. Tá certo? Então é isso, querido. Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais este dia, obrigado por mais esta aula sobre a nova e a velha aliança. Que todos nós que estão, tanto eu, quanto as pessoas que estão me ouvindo, possamos compreender que a lei é a mesma, que a aliança, a única coisa que mudou é que agora a aliança, o tabernáculo, está dentro de nós. O templo é o nosso próprio corpo. Que a lei está escrita no nosso coração, na nossa mente, e que o nosso sumo sacerdote e o nosso sacrifício para expiar nosso pecado são perfeitos, que foi divino humano, Jesus Cristo. Que possamos entender isso e seguirmos seguindo a sua lei para alcançar a sua graça e assim chegarmos à salvação. Que nós possamos seguir as suas orientações, os ensinos que Cristo nos deixou, o exemplo de Jesus Cristo para alcançarmos a graça e, e podermos chegar à salvação. Muito obrigado, Senhor, por essa meditação. Que assim seja. Que todos possam ter um excelente e abençoado fim de sábado. Que assim seja. Amém, querido Deus. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, como o Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja. Ora, agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Tá certo, queridos irmãos? Entenda de uma vez por todas. Não existe velha e nem antiga lei. Tá bom? A lei é única. A lei é única. E amanhã nós vamos falar um pouco sobre o exemplo de Cristo e a lei. Tá certo? Aliás, eu vou falar até agora para mudar a meditação de amanhã. Mais um exemplo, queridos irmãos, só, rapidamente. Jesus veio, ele disse o quê? Que ele veio para cumprir a lei. E ele fala o quê? Para nós seguirmos o exemplo dele. Nós seguimos o exemplo dele. Então, qual é o exemplo dele? Cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Qual é o exemplo mais que ele nos deixou? Compaixão.
misericórdia, perdoar. Se der um lado, dá um tapa na tua cara, dá a outra face. Não é isso? Deus nos ensinou a perdoar, a ser misericordioso, a amar, a não rejeitar nenhum irmão necessitado. Jesus Cristo não rejeitou a ninguém que foi até ele. Não importava de qual doutrina que eles eram, de qual povo que eles eram. Então, esse é o exemplo que nós temos que seguir. Se Jesus Cristo veio para cumprir a lei e nós temos que seguir o exemplo dele, nós temos que cumprir a lei. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém.